con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, Muito bom dia, amados hermanos y amigos, amados irmãos e amigos presentes y los que están en e aqueles que estão em diferentes naciones, nações, ministros ministros y sus congregaciones, e suas congregações, hermanos y hermanas, irmãos e irmãs, misionero doctor Miguel Bermúdez missionário doutor Marín Miguel Bermudes Marim y demás ministros, e demais ministros donde lá se encuentra el onde se reverendo encontra o reverendo Miguel Bermúdez Marín. Bermudes Marim. Reciban todos mis saludos. Recebam todos minhas saudações e que Deus Nos abra las escrituras nos abra as Escrituras y el entendimiento e o para entendimento para compreender comprender las promesas divinas as promessas divinas respondientes correspondentes a este tiempo final. a este tempo final. En el nombre del Señor No nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos Vamos ler en San Mateo capítulo em São Mateus 11, capítulo 11, versos 1 en adelante, y dice versículo 1 em diante e de la diz siguiente manera: da seguinte maneira: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, Quando a los Jesus 12 acabou de discípulos, instruir os seus 12 se discípulos, fue de allí a enseñar partiu dali para ensinar y a predicar e pregar en las ciudades nas de cidades ellos. deles. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de João, Cristo, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus para discípulos preguntarle: a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de o vir esperamos a otro? ou devemos esperar outro? Respondiendo Jesús les dijo: Respondeu-lhe Jesus: y haced saber a Ide Juan e anunciai a las João cosas que oís as coisas y que veis. ouvis e vedes. Los ciegos ven, Os cegos Os vêm, coxos andam, os coxos andam, los leprosos son os leprosos são limpos, los sordos oyen, os surdos Os ouvem, mortos são os ressuscitados, mortos são y a los ressuscitados pobres e aos es pobres anunciado é anunciado el evangelio. o Evangelho. Y bienaventurado es el que E no bem-aventurado é halle aquele tropiezo que não se em mim. escandalizar por minha causa. Mientras ellos se Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? uma caña sacudida por el viento, Um caniço agitado pelo vento? que salisteis a ver Sim. Que fostes ver? a un hombre cubierto Um homem ricamente de vestido? vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan Os que trajam vestiduras ricamente delicadas en las casas de e los estão reyes nos están. palácios dos reis. Pero que Mas salisteis então a ver? que fostes ver? A un profeta? Um profeta? Sí, Sim, os digo, vos digo eu, más e muito que mais profeta, do que profeta. porque este es de quien está escrito: João é aquele de quem está escrito: yo envío mi mensajero Adiante da delante tua de tu face casa, envio o meu cual anjo, preparará tu que camino. preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, Em verdade vos digo entre los que nacen de mujer, que entre os que de mulher no têm se nascido, levantado outro não maior apareceu que Juan, alguém maior do que João Batista.
pero el más pequeño del reino de Contudo, los cielos, o menor no reino dos céus é maior do que ele. desde los días de Juan el Bautista Desde os dias de João Batista hasta ahora, até agora, el reino de los cielos sufre faz-se violência ao reino dos céus, y los violentos lo e arrebatan. pela força apoderam-se dele. Porque todos los profetas y la Pois ley todos os profetas e a lei profetizaron profetizaram hasta Juan. até João. Y si queréis recibirlo, E se quiserdes dar él es crédito, aquel Elías ele que é o Elias que havia de venir. de vir. El que tiene oído, Quem tem ouvidos para ouvir, oiga. ouça. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra com sua palavra y nos permita e nos permita entenderla. entendê-la. La misión del precursor A missão do precursor y el precursado e o precursado de la primera da primeira y segunda venida e segunda vinda del Mesías, de Cristo. do Messias, de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra com sua palavra y nos permita entenderla. e nos permita entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Los eventos más importantes de toda la Biblia Os eventos mais importantes de toda a Bíblia profetizados en la são Escritura profetizados na Escritura y corresponden e correspondem a la primera venida de à Cristo, primeira vinda de Cristo, del Mesías, do y a la Messias, segunda venida e à segunda del vinda Mesías. do Messias. Y por consiguiente E, consequentemente, incluye inclui al precursor de la ao primera venida de precursor Cristo, da primeira vinda de y al Cristo precursor e ao de precursor la segunda da segunda venida vinda de Cristo, de Cristo, del Mesías, do Messias, del ungido, do ungido, con el Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus em toda a su sua plenitud. plenitude. Siempre Dios envía a alguien Sempre Deus envia alguém para preparar o a la caminho venida à vinda del Mesías. do Messias. Y para la primera venida E para a primeira vinda, encontramos encontramos que fue que foi el ministerio de Elías o ministério de Elias manifestado en Juan em el Bautista. João Batista. En el cumplimiento No cumprimento de Malaquías capítulo de Malaquias 3, capítulo 3, verso 1 en adelante, donde versículo 1 em diante, onde diz: dice, he aquí, yo envío mi mensajero, Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. y vendrá súbitamente De a su repente templo virá ao seu templo el Señor, o Senhor, a quien vosotros buscáis, a quem buscais, y el ángel del pacto, o anjo do pacto, a quien deseáis a vosotros. quem desejais. He aquí viene, Ele vem, ha dicho Jehová diz o Senhor de los ejércitos. dos exércitos. Este es Este é del cual Jesús citó do qual Jesus citou en la lectura que tuvimos. na leitura que tivemos no começo. E En el capítulo 17 no capítulo 17 de San Mateo, de São Mateus, también Jesús nos habla Jesus também nos de fala Juan el Bautista de João Batista
Depois que desceram do Monte da Transfiguração, onde apareceram com Jesus glorificado, apareceram Moisés e Elias falando com ele da sua partida a Jerusalém. Depois, quando desceram do monte, Jesus lhes disse que não digam nada sobre a visão até que ele ressuscite dos mortos. Diz, enquanto desciam, capítulo 17, versículo 9, em diante de São Mateus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Até quando tinham que guardar esse segredo? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Eles lhe perguntam: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E ele diz: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, que fala de um Elias que virá e vai restaurar todas as coisas. É o quarto Elias que virá restaurando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé, a doutrina dos apóstolos. E em seguida virá o quinto Elias na restauração de todas as coisas que se realizará neste tempo final. Virá para restaurar as tribos de Israel. Aos 144.000, Hebreus 12.000 de cada tribo. No livro de Atos também nos fala, no capítulo 3, da restauração capítulo 3, versículo 18. Em diante nos diz: mas
Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Há um tempo de restauração de todas as coisas. Para este tempo final, depois do ministério que o Espírito Santo esteve operando em Elias Tisbita, o segundo Elias é Eliseu, que veio com o espírito e virtude de Elias, em uma dupla porção. Ele pediu uma dupla porção do espírito que estava em Elias Tisbita, e lhe foi concedido o seu pedido. Os filhos dos profetas, ao ver Eliseu, que abriu o Jordão com o manto de Elias, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, que o Espírito Santo operou o ministério de Elias em Eliseu em uma dupla porção. Em seguida, a terceira vez que o ministério de Elias é operado pelo Espírito Santo foi em João Batista. E a quarta ocasião em que foi operado o ministério de Elias foi no reverendo William Branham. Sétimo mensageiro da sétima era da igreja entre os gentios. E haverá uma quinta ocasião onde Deus operará através do Espírito Santo o ministério de Elias por quinta ocasião. E o ministério também de Moisés. Isto é para este tempo final. E o ministério de Cristo será operado de novo neste tempo final. Tudo isso faz o Espírito Santo, que é quem tem ministérios e opera estes ministérios correspondentes a este tempo final. Por isso, o Filho do Homem, em sua vinda para este tempo final, virá com seus anjos, conforme a São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31, para chamar e juntar os seus escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil escolhidos de Deus.
Diz assim, capítulo 24, versículo 30 ao 31 de São Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O chamado para os escolhidos do povo hebreu é através dos ministérios de Moisés e Elias, os quais aparecem aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, e que também aparecem na parábola do trigo e do joio. Esses são os anjos de e para a colheita do trigo no tempo final. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, este é um tempo muito importante no programa divino, para o qual há grandes profecias, grandes promessas que têm que ser cumpridas e serão cumpridas em simplicidade. Veremos estes ministérios neste tempo final sendo manifestados pelo Espírito Santo, e nos regozijaremos em Deus ao ver o cumprimento destes ministérios no meio da igreja e no meio do povo hebreu. Son los ministerios de los dos olivos, de los dos candeleros. São os ministérios das duas oliveiras, dos dois castiçais de Zacarias capítulo 4 e de Apocalipse capítulo 11. São os ministérios dos anjos que vêm com ele em sua vinda. Aí está o mistério grande da vinda do Filho do Homem para o tempo final. E será aberto por completo este mistério no cumprimento da terceira etapa, que será no cumprimento da visão da grande carpa catedral, que foi mostrado ao reverendo William Branham, e ele esteve ali, entrou e esteve num quartinho pequeno de madeira, onde o anjo de Deus entrou também. Portanto, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, terá uma bênção no cumprimento da visão da carpa. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, mostrou, profetizou as coisas que o Messias ungido fará em sua vinda neste tempo final. Sua mensagem precursa à segunda vinda de Cristo para este tempo final.
Assim como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, o identificou com sua mensagem, viu as coisas que estaria fazendo, as quais Jesus Cristo realizou em sua vinda no meio do povo hebreu. Él tenía que venir en carne humana para llevar a cabo el sacrificio de Ele tinha que vir em carne humana para realizar o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano, o qual fez conforme a como foi profetizado. Era nada menos do que Deus, velado em carne humana. Isso é o Messias, Deus habitando em um véu de carne para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Deus encarnado, Deus caminhando no meio dos seres humanos em um corpo humano que seria colocado como sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. Por isso veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Sua segunda vinda será como o leão da tribo de Judá, como o Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Portanto, o precursor da vinda do Messias lhe preparará o caminho e, com sua mensagem, disse as coisas que estarão fazendo, realizando o Messias, o ungido em sua vinda. A mensagem do precursor precursa a vinda do Messias no meio do povo do pacto vigente para o tempo da vinda do ungido do Messias. O precursor tem a missão, com sua mensagem, de preparar o caminho ao que vem depois dele. O profeta que segue ao precursor vem a ser o Messias prometido. Portanto, João Batista sabia, conhecia, que depois dele viria o Messias prometido, o ungido, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Depois o quarto Elias também conhecia que depois dele tem que vir o ungido, o Messias do qual ele é o precursor. Estejamos atentos e com nossas vidas preparadas para receber as bênçãos que há na vinda do Messias, na vinda do ungido,
final. do tempo final. Porque el Hijo del Hombre vendrá con Porque o Filho do Homem virá sus ángeles y com entonces seus pagará anjos e então recompensará a cada um conforme a sus obras. suas obras. Lo veremos en este O tiempo, veremos neste tempo final, cumpliendo las cosas cumprindo as coisas profetizadas que estão profetizadas na Bíblia y cumpliendo las e cosas cumprindo que el as coisas que o precursor precursor disse que fará. dijo, el Mesías, O Messias, el ungido, o ungido, prometido por Dios, prometido por Deus para vir para la iglesia del Señor Jesucristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo e para el pueblo o hebreo. povo hebreu. Estamos en el ciclo divino para el cumplimiento E estamos no ciclo divino de para o estas cumprimento profecías, dessas en profecias, donde onde el Espíritu de Dios o Espírito de Deus vendrá manifestado virá manifestado en carne humana em carne humana para cumprir las promessas as promessas correspondentes a este tiempo final. tempo final. Por lo cual, si hay alguna persona que todavía no Pelo qual, recibe se a há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, Cristo, lo puede hacer o pode fazer y estaremos orando por e usted, oraremos por você que Cristo le reciba para que Cristo en su receba reino em seu reino y e sea sellado con el Espíritu, seja selado com o Espírito de Deus, por lo cual puede pasar al frente para o qual pode y passar à estaremos frente orando por usted, e oraremos por você, los que están aquí presentes aqueles que estão aqui y presentes los que están en otras e naciones aqueles que también estão em pueden outras venir nações também podem al pie vir de Cristo, aos pés de para Cristo que queden incluidos para que estejam en la incluídos oración que estaremos na oração que faremos. haciendo. Dios tiene mucho pueblo Deus tem muito povo en Puerto Rico, em Porto Rico, en todo el Caribe, em todo o Caribe, en todo Centroamérica em toda a América Central y en toda Sudamérica e em toda a América do Sul e também na América do Norte y Canadá e Canadá y demás e naciones, demais nações. y los está llamando en este E os tiempo está final chamando neste tempo final para darles la fe, para lhes dar a para fé, ser transformados para serem llevados transformados con Cristo a la e cena levados com Cristo à ceia de las bodas das bodas del Cordero do Cordeiro, en el rapto no rapto de la iglesia del Señor. da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquí en las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo nuestro. Aqui e nas demais nações podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador, e as crianças de 10 anos em diante também podem vir Cristo, aos pés de que Cristo Cristo les reciba para que Cristo os receba en su reino em seu reino y e los bendiga os abençoe grandemente. grandemente. Vamos a estar puestos en pie para orar. Vamos estar em pé para orar pelas que han pessoas venido a los pies de Cristo que vieram aos pés de Cristo aqui y en diferentes e em diferentes naciones. nações. Con nuestros ojos cerrados, Com nossos olhos fechados, nuestros rostros inclinados, nossos rostos inclinados, Padre nuestro que estás en los Pai cielos, nosso que estás nos céus, vengo a ti con todas venho a estas Ti personas com todas essas que están pessoas recibiendo a Cristo como que estão Salvador. recebendo Cristo como Salvador. Recíbeles en tu reino, Recebas em Teu reino, bendíceles abençoe-os y Señor, e, Senhor, tenles en tu reino tenha-os em Teu reino e lhes dê vida eterna através de Cristo, Salvador, en el nombre nosso Salvador, no nome do Senhor Jesus Cristo te rogo. que repitan conmigo esta oración. E agora repitam comigo essa oração Haciendo. que faremos.
Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas que estão Te recebendo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, venho a Ti por salvação e vida eterna. Escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente. Senhor, torne uma realidade na minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião perguntarão quando podem me batizar. Porque Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água é tipológico. No batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais, está sendo sepultado, e quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando no reino de Deus a vida eterna. Está ressuscitando no reino de Deus a vida eterna. Portanto, bem podem ser batizados conscientes do significado do batismo em água e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Bem podem ser batizados aqueles que vieram aos pés de Cristo, aqui e em diferentes nações. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.
Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país deixo o ministro correspondente para que lhes indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.